Motorista da Uber é sequestrado na Serra. Ele ficou trancado no porta-malas do carro enquanto os bandidos rodavam com o veículo. É a terceira vez que a vítima é alvo de criminosos em apenas um ano. Morador expulsa de apartamento por mau comportamento social recorre da decisão. Todos os dias ela protesta em frente ao Tribunal de Justiça. Pacientes que usam bolsas coletoras estão sem o material. Os kits estão em falta no sistema público de saúde. Acidente grave na BR-101 em Guarapari. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. Loja de eletrodomésticos é arrombada no centro de Vitória. Os criminosos usaram um carro para derrubar a porta de aço do local. Policiais militares terão câmeras instaladas nos coletes. A ideia é evitar abusos durante as abordagens. Farmácias na mira de criminosos. Perfumes e produtos de higiene pessoal são furtados na frente das câmeras de monitoramento. E olha onde o gato foi parar. O animal ficou em cima do poste por quase 12 horas até ser resgatado. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Assalto e sequestro na Serra. A vítima foi um motorista da Uber. Ele foi obrigado a ficar no porta-malas do carro enquanto os criminosos dirigiam. Imagina ficar quase meia hora trancado num porta-malas, rodando com bandidos armados e sem saber o que pode acontecer. Difícil, né? Esse motorista de 23 anos da Uber passou por isso. Eu fiquei desesperado, pois eu não sabia o que fazer. Dentro de um porta-mala trancado, eu achei que ali seria o fim de uma história, eu com 23 anos. O motorista tinha acabado de deixar uma passageira no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, quando foi abordado por 2 bandidos armados. No primeiro momento, ele pensou que se tratava de um assalto, mas depois de ser obrigado a dirigir por mais alguns metros e ouvir várias ameaças, ele percebeu que corria risco de vida. Os criminosos desconfiaram que o veículo tinha rastreador e decidiram trancar a vítima no porta-malas. O carro foi todo revirado e o motorista conseguiu ouvir a conversa. A sorte foi que, por acaso, no dia do crime, ele estava com 2 celulares e pediu ajuda. Graças a Deus, eu vi um carro encostando, bateu no porta-mala. Quando ele falou, sou motorista Uber. Tem alguém aí? Aí eu gritei desesperado, falando que eu estava trancado dentro do carro. É a terceira vez que a vítima fica em apuros. Isso em apenas um ano de profissão. Das outras 2 vezes, o jovem teve os pertences levados. Agora, por pouco, não perdeu a vida. O diretor da Associação de Motoristas de Aplicativo diz que algumas providências devem ser tomadas para melhorar a segurança desses profissionais. Por exemplo, a sugestão é que o motorista saiba o destino do passageiro no momento em que ele solicita a corrida. Em um aplicativo a gente já conhece o destino de onde pega e de onde vai levar. No outro aplicativo a gente não sabe, só sabe na hora que começa a corrida. Então, às vezes, você já sabendo antes, você tem a opção de você saber para onde você quer ir. Entendeu? Visto que o carro é teu, o carro é particular, você simplesmente é um parceiro do aplicativo, então você teria que saber mais ou menos para onde você vai. Enquanto isso, eles se ajudam para tentar garantir a própria segurança e o sustento. Mesmo após o trauma, a vítima de sequestro voltou ao trabalho hoje. A Uber ainda não se manifestou sobre o pedido feito pela associação. Bandidos usam carro para arrombar loja no centro de Vitória. Celulares e aparelhos eletrônicos foram levados pelos criminosos. Mesmo com 2 portas quebradas, a loja de móveis e eletrodomésticos funcionou normalmente. A cena chamou a atenção de quem passava pela Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória. Mas de madrugada, quando o arrombamento aconteceu, impressionou ainda mais. Olha só o que os caras fizeram. Colocaram o carro dentro, brincadeira, hein? O arrombamento aconteceu por volta de 3 horas da manhã e após a chegada da polícia, o carro utilizado no crime foi apreendido.
Chama atenção, mas não surpreende. Esse tipo de ação criminosa não é mais novidade por aqui. É triste, né? É só Deus mesmo. Se Deus não guardar, não tem mais ninguém para guardar. Normal já está acostumando já. O que você acha disso? Absurdo, né? Cadê a segurança pública? Na última semana, outros 5 estabelecimentos foram alvo de criminosos no centro de Vitória. Esse trabalhador confessa que anda assustado. A gente fica até preocupado com a segurança aqui no centro. Acho que já vi tiro aqui do lado. É bem complicado a segurança aqui no centro. Isso preocupa muito. A Polícia Militar disse que faz operações no centro de Vitória e afirma que tem se reunido com líderes comunitários e comerciantes para planejar as ações de policiamento na região. Jovens assassinadas em Linhares foram vítimas de homofobia. Meiriele Bandeira, de 28 anos, e Emily Martins, de 21, foram mortas em setembro deste ano. As duas estavam de moto quando foram baleadas nas costas. O crime teria sido motivado por preconceito. De acordo com a justiça, as vítimas mantinham um relacionamento. Emily chegou a ser socorrida e informou quem teria efetuado os disparos antes de morrer. O suspeito foi preso no começo do mês passado e está na penitenciária de segurança média em Viana. O caso da moradora que foi expulsa do apartamento por problemas de convivência social. Ela recorreu da decisão da justiça. A fantasia de palhaço dessa vez não tem nada a ver com brincadeira. O assunto é sério. Essa aposentada de 62 anos se vestiu desse jeito em sinal de protesto. Ela não concorda com a determinação da justiça que a deixou sem teto. Essa assembleia foi votado que eu deveria sair do condomínio expulsa como condômina antissocial. A juíza da 11ª Vara, ela entendeu que eu deveria ter saído e mandou um oficial de justiça me tirar compulsoriamente. Sem ter onde ficar, ela pensou em passar as noites dentro do próprio carro, ali mesmo, na frente do Tribunal de Justiça. Mas ficou com medo da falta de segurança na região. Aí um casal de amigos viu a situação de dona Nair Lúcia e ofereceu ajuda. A aposentada disse que comprou um dos apartamentos desse prédio há 7 anos. O imóvel ainda estava na planta. Ela morou nesse condomínio que fica aqui no bairro Jardim Camburi, em Vitória, durante 5 anos. Segundo o síndico, o descumprimento de várias regras do regimento interno e uma série de desentendimentos com alguns moradores resultaram nessa atitude extrema. Tivemos acesso às reclamações que foram anexadas ao processo. Nessa, um morador reclama de uma peça íntima que dona Nair Lúcia teria esquecido na maçaneta da sauna. Já essa outra foi uma discussão por vaga de garagem. Problemas com latidos e lambidas de cachorro no elevador também foram relatados. Na realidade, eu sou cri-cri. Quando tinha alguma coisa errada, eu registrava no livro de ocorrência. É direito meu. Como condômina, eu tinha o direito, conforme o regimento interno, de apor no livro de ocorrência situações que estavam erradas e que não eram tomadas providências e que foram usadas contra mim. Procuramos um advogado especialista em direito imobiliário. Ele diz que num condomínio, a boa convivência deve ser prioridade. E isso só é possível se houver tolerância e diálogo. Ele explica ainda que a expulsão só acontece em último caso, quando todas as possibilidades previstas em lei se esgotam. Essa é uma medida excepcionalíssima. Não tem hoje, inclusive, especificamente previsão no Código Civil. Como eu já disse, é uma construção da jurisprudência. Agora, eu ressalto que antes de chegar a essa medida extremada, existem outras medidas que o síndico pode adotar, como exemplo, multa. Dona Nair Lúcia recorreu da decisão e agora aguarda uma resposta. Enquanto isso, o protesto continua. Todas as tardes ela veste a fantasia, pega a cadeira e senta na porta do Tribunal de Justiça, na esperança de conseguir voltar para casa. Eu espero que esse quadro mude. O condomínio disse que seguiu o que está previsto no regimento interno e acionou a justiça. Câmeras serão instaladas em coletes de policiais militares. Os equipamentos devem ajudar a monitorar as abordagens feitas pelos PMs.
O projeto da Polícia Militar é de instalar câmeras na parte central dos coletes dos policiais. A medida foi adotada para justamente registrar a ação policial durante patrulhamentos, abordagens e operações. A princípio, serão 173 câmeras como um teste, um projeto piloto. A intenção é que os novos equipamentos comecem a ser usados durante o verão, no início do ano que vem, e que depois continuem nas operações e outros trabalhos da polícia. Ela auxiliará a atividade policial, ela possibilitará ao policial um resguardo da sua atividade, do seu trabalho e da prestação de serviço ao cidadão capixaba. A polícia espera também que esse novo mecanismo possa resguardar os militares e ajudar no processo de confecção das ocorrências. O objetivo é dar segurança à ação policial, prestar contas à sociedade e também para que possíveis infratores tenham consciência e ciência de que aquela ação, aquela atitude criminosa está sendo gravada. Nossa intenção é que isso também freie a ação criminosa. E quem acolhe muitos turistas na época do verão também é o município de Vila Velha. Além das câmeras que ficam espalhadas pela cidade, os pontos turísticos vão receber atenção especial. A Guarda conta atualmente com 286 agentes que estarão espalhados pelo litoral para realizar abordagens e operações. Nós vamos intensificar e aumentar o efetivo na orla. Quando eu falo de orla, eu falo todas as praias de Vila Velha terão um trabalho operacional da Guarda Municipal. Motorista morre após acidente envolvendo 2 caminhões na BR-101 em Guarapari. Antônio Gustavo de Souza, de 50 anos, morreu na hora. O corpo dele ficou preso às ferragens e teve que ser resgatado. O caminhão em que ele estava foi atingido por outro caminhão que seguia no sentido contrário. Os veículos bateram de frente. O condutor teria perdido o controle da direção numa curva. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Pacientes que usam bolsas coletoras estão sem material. Os kits estão em falta no sistema público de saúde. Há 4 anos, André descobriu ter diverticulite, uma doença caracterizada pela inflamação e infecção das pequenas pregas que surgem nas paredes do intestino. A consequência foi uma cirurgia que removeu parte do intestino de André, fazendo com que ele necessitasse do uso contínuo de bolsas coletoras. Eu tive que interromper o trânsito intestinal. E ele o reto ele não é mais utilizado e as fezes elas saem agora pelo meu estômago, né? Então utiliza-se essas bolsas coletoras para justamente fazer a limpeza e manter uma integridade física melhor. Desde 2013, André conta com o Sistema Único de Saúde para ter mensalmente os kits. Para cada 30 dias, André precisa de 15 kits como esse, contendo 2 bolsas coletoras, uma pasta para evitar o vazamento do fluido e um spray para proteger a pele. Mas nos últimos meses, o técnico em administração vive uma dúvida de até quando terá o material que tanto precisa gratuitamente. Isso porque os kits distribuídos pelo Sistema Único de Saúde estão em falta. Desde janeiro desse ano, a gente não está tendo a distribuição desse material. Foi feito o pedido de compra desde o ano passado, em novembro do ano passado, e o processo está paralisado na Procuradoria-Geral do Estado. No dia 27 de outubro, André denunciou na ouvidoria do Ministério Público que desde janeiro o Serviço de Atenção às Pessoas Ostomizadas não recebe novos kits. Sem o material fornecido pelo SUS, André terá que desembolsar cerca de R$1.000 por mês para garantir as bolsas coletoras e os outros medicamentos. Não é só o meu caso, é o caso de muita gente, mais de 300 pessoas utilizam-se desse material, inclusive crianças, idosos acamados. Eu resolvi fazer essa entrevista não só por conta do meu caso, mas de muita gente que não tem nenhum entendimento de aonde recorrer, de o que fazer para conseguir esse material. A Secretaria de Saúde disse que o processo está na fase final de análise para que a compra seja concluída e os pacientes atendidos.
O governador do estado do Espírito Santo, Paulo Artung, e o do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, discutiram hoje a criação de uma ligação ferroviária entre os dois estados. O encontro contou com a presença de autoridades e empresários. Foi assinada uma carta ao presidente Michel Temer. O pedido é de prioridade para a construção da ferrovia. O governador Paulo Artung disse ainda que terça-feira que vem vai a Brasília se reunir com o presidente. Flagrante de furto em farmácia. Uma mulher vem agindo em várias lojas em Vila Velha. Observem bem este vídeo. Observe melhor ainda esta senhora de meia idade. Ela está dentro de uma farmácia em Santa Mônica Popular, Vila Velha. Em meio às prateleiras de produto, parece nem saber para onde olhar, tamanha variedade que encontra. O olhar interessado está mirando não os produtos que quer comprar, mas aqueles que serão furtados daqui a um instantinho. É que, na verdade, esta mulher aí é uma ladra. Observe que ela entra no corredor onde a câmera não consegue alcançar. Na verdade, ela nem percebe que está sendo filmada. Pega os produtos e escolhe um lugar para enfiar o que furtou dentro da bolsa sem levantar suspeitas. Como o crime não compensa, o local escolhido por ela é justo o ângulo melhor que a câmera pega. E aí, toda a ação dela é flagrada. Ela passa cerca de 10 minutos dentro da farmácia, levando tudo o que pode, sempre colocando ali dentro da bolsa. Os funcionários só perceberam o furto quando foram avaliar as prateleiras e perceberam que em muitas delas haviam buracos assim. Um prejuízo considerável. Ela pegou um horário que estava um horário de almoço e nesses dias as perfumistas estavam fazendo curso e ela parece que adivinhou e fez esse estrago aí com a gente. Este assalto aconteceu no dia 6 de novembro. De acordo com o gerente, que prefere não se identificar, o alvo da ladra são as farmácias e não apenas do bairro de Santa Mônica. Ela vem fazendo furto não só aqui em Santa Mônica, mas também nos bairros vizinhos, como Parques Gaivotas, Jardim Azteca, Ibis, Glória. O vídeo foi divulgado como um alerta e a ladra, que é vista aqui, tem uma característica bem peculiar. Ela tem vitiligo, então é fácil de saber quem é a pessoa. Quem é a pessoa, isso aí. Então é um alerta para os outros comerciantes, porque tá difícil. Mas a cara de pau para roubar não é só das mulheres, não. Olha esse cara aí, quer ficar cheiroso sem gastar nada por isso. Tanto que entra na farmácia e nem disfarça. Pega os desodorantes, enfia direto na cintura e sai. Mas esse cheiroso é flagrado pelos funcionários. 3 desodorantes, só que esse aí a gente estava esperto com ele. Na hora que ele saiu, a gente pegou ele ali fora, devolveu, pegamos da cintura dele os desodorantes e ele conseguiu correr daqui da região também. Agora os funcionários estão espertos. Fica o alerta. Entrou com bolsa, fique esperto. Pode ser jovem ou pessoa de meia idade que elas estão fazendo a festa. Cara de pau, hein? Quem tiver informações de suspeitos, ligue 181. Ela é médica e professora universitária. Agora escreveu um romance. O local de inspiração não poderia ser outro: Paris. Uma viagem. No tempo, na história, nos pensamentos de uma médica dermatologista que escreveu em um livro um sonho que alimenta desde a adolescência: criar um romance. A autoria é da doutora Patrícia Depes. Você com certeza a conhece. A doutora Patrícia já deu várias entrevistas para o Tribuna Notícias em nossas matérias sobre saúde. Mas depois de nos emprestar muito do seu conhecimento científico, Patrícia nos concede hoje o seu conhecimento literário. O livro se chama Devotada Juliette e conta a história de uma médica chamada Rebecca Goldstein, que tem um encontro com o tão renomado pensador francês Victor Hugo. Reflexamente, eu flexionei minhas pernas e abaixei minha cabeça, agradecendo a gentileza do beijo. Meu corpo estava gelado. Parecia que a morta ali era eu. O romance foi escrito em apenas 2 semanas e meia. E o local de inspiração não poderia ter sido outro a não ser Paris, na França. O livro ele é todo ambientado e os locais foram, de fato, frequentados por mim. Eu fui, então, toda a descrição das ruas, dos locais, dos pontos turísticos, dos restaurantes, isso tudo, de fato, eu fiz questão de ir lá e documentar como aconteceu.
O curioso é o título do livro. Devotada Juliette faz referência a uma amante do próprio Victor Hugo. E nessa troca de informações atemporais, quem já leu o romance viaja na história que impressiona pela riqueza de detalhes. Coisas que eu não conhecia e que passei a conhecer no livro e que realmente foram assim, muito bacanas. Cada vez que eu leio, eu gosto de ler aquilo ali e vejo que, poxa, que bacana que eu consegui escrever isso daí. O lançamento do livro já aconteceu na Casa Cor e amanhã será na Cafeteria Carnielli, no Horto Mercado, na Enseada do Suá, em Vitória, de 6 às 8 da noite. E a seguir, gato escala poste e quase fica 12 horas no local. O animal precisou ser resgatado. A gente já volta. Uma cena inusitada chamou a atenção hoje cedo em Viana. Um gato ficou preso no alto de um poste. Ele teria subido por volta de meia-noite, mas não conseguiu descer. Ficou lá por quase 12 horas. Um morador viu a cena e filmou com o celular. O animal foi resgatado por uma equipe da EDP Celsa no final da manhã. O flagrante foi feito no bairro Marcílio de Noronha. As imagens foram compartilhadas na internet. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.